Eu quero dizer que é, obviamente, um prazer enorme estar nesse seminário, que é o terceiro de uma série interessantíssima, que foi concebida pelo SEBRE e o DFID. Agora, põe um problema ao tema, porque envolve três assuntos vastíssimos. A África, que é um continente, todos nós sabemos, é um mundo, e que está num momento muito interessante. Eu precisaria quase que 2 dias para nós discutirmos a África. A China, que dispensa comentários, e o Brasil, que também é grande e diversificado. Então, e que está no momento, embora eu acho que estejamos, como sempre, acho que é uma característica brasileira, andando numa corda bamba, tem sempre um precipício, ora à direita, ora à esquerda, mas está num momento muito interessante, muito positivo, muito rico. Então, combinar esses 3 atores é uma tarefa complicada. Eu vou tentar colocar alguns pontos de vista, enquadrar um pouco também essa questão mais da presença chinesa do que da presença brasileira na África. Eu vou propor a vocês umas 3 peças de um pequeno quebra-cabeças que eu vou montar de um jeito, mas quebra-cabeça pode ser montado de vários jeitos, às vezes, e pode até se achar que as peças não se encaixam. Mas eu vou colocar uma visão dessa presença chinesa e depois eu vou tecer algumas considerações sobre essa relação China, empresa chinesa, empresa brasileira, desenvolvimento africano, etc. Obviamente, sempre supondo que as condições globais externas não vão sofrer nenhuma catástrofe, nenhum grande incidente. Nós estamos numa época que as economias estão muito interligadas. Então, por exemplo, se nós tivermos o ex-presidente do Fed, o Alan Greenspan, disse outro dia que os Estados Unidos estão entrando numa quase-recessão. Se essa quase-recessão norte-americana for muito prolongada, algumas das coisas que nós estamos discutindo aqui podem mudar. Então, há, atrás do que eu vou falar, principalmente na segunda metade da minha apresentação, uma hipótese de uma estabilidade caótica, como mais ou menos nós estamos vivendo agora, mas nenhum cataclismo, nenhum incidente mais grave ocorrendo que pode mudar todo esse jogo. Bem, eu vou começar com uma coisa que, na época, 2005, na realidade, em março de 2005, foi considerada pelos países desenvolvidos como um grande marco na história do desenvolvimento, que é a Declaração de Paris, de março de 2005, que é uma declaração que recoloca, quase que como se fosse um tratado, recoloca em novas bases, com novos critérios, dentro de uma filosofia, esse movimento de ajuda ao desenvolvimento, não é? Que, basicamente, é um movimento que nasceu nos países europeus, muitos deles que tinham antigas colônias, e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um participante menos enfático nisso. A Europa teve um papel mais importante. E, quando houve essa Declaração de Paris, eu me lembro que, por acaso, eu estava numa cátedra no Instituto de Desenvolvimento, exatamente na Universidade de Antuérpia, por exemplo, e houve uma enorme euforia, dizendo, bem, agora nós colocamos em bases razoáveis, honestas, a ajuda ao desenvolvimento, vamos evitar a corrupção e, ao mesmo tempo, temos critérios humanitários. Então, a Declaração de Paris, que depois ela é complementada, tem uma agenda de Accra, há vários documentos posteriores, a agenda de Accra para a ação, que é de setembro de 2008, ela tem várias strings, vários condicionantes, que são muito razoáveis, se a gente lê a declaração. Por exemplo, que a ajuda teria que ser sempre ligada ao orçamento,
E no orçamento, quer dizer, nós deveríamos ter a tradução de objetivos de desenvolvimento, exigências de transparência, de controle, sistema de indicadores para periodicamente monitorar esse processo, enfim, uma coisa muito arrumada, e havia, nesse momento, uma grande euforia da parte dos doadores de ajuda. Disseram, bem, colocamos em bases modernas, honestas, uma maravilha. Bem, acontece que, já desde o início do nosso século, havia uma coisa que eu acho que quem trabalhou nessa declaração não havia reparado muito, não fez a pesquisa bibliográfica talvez direita, um movimento de pensadores africanos, todos intelectuais africanos, que começavam a questionar o uso e a própria razão de ser dessa ideia de ajuda ao desenvolvimento. Vocês têm aqui uma série de exemplos, há vários. George Atei, que é muito famoso, com um livro muito impactante, que foi o Africa Unchained, Mwenda e Tangri, que são dois autores, que têm, vejam, por exemplo, o título, quão efetiva as instituições em Uganda na luta contra a corrupção. Então, eles começaram a analisar os resultados de décadas de ajudas ao desenvolvimento, europeias e menores norte-americanas, e a situação da África. E a colocar aquilo muito em questão. Em 2008, por exemplo, nós temos essa autora, que é a Dambisa Moyo, com o seu livro, que é um livro muito instigante, 2009 já, que é mais ou menos um ápice de toda essa linha que continua, e que foi mais ou menos implicitamente citada pelo primeiro palestrante, que é uma consciência dos africanos com relação a essa história. Será que isso nos ajuda mesmo? Como é que é isso? Quer dizer, uma coisa que foi inventada de pessoas que, às vezes, para apaziguar a sua consciência, nos dão esse dinheiro. Obviamente que há ajudas que são eficazes, mas, no contexto, não é que isso vale a pena? Então, um movimento intelectual, e eu repito que é muito importante, originado por pensadores africanos. E, em novembro de 2006, a sábia e longeva China convoca líderes de países africanos para uma reunião em Beijing, onde o host foi o próprio presidente Hu Jintao. Essa reunião, que foi considerada a primeira reunião de um foro sino-africano, não que o senhor cônsul citou, desde 2000, as relações da China com a África são realmente longas, desde o início da Guerra Fria. Essa reunião é muito importante, eu chamo a atenção que comparecem 48 líderes de 48 distintos países africanos. A África tem mais ou menos, conforme se conta uma determinada ilha ou não, uns 53, 54 países. Então, é um comparecimento maciço, correto? E uma conversa ótima com a China. E dessa reunião sai, de uma maneira mais, digamos, ativa, essa estratégia de entrada na África, que não é que exatamente tenha começado em 2006, já havia alguns anos antes, da China na África, que é absolutamente alátere, para dizer o mínimo, para não dizer completamente ortogonal, à ideia da Declaração de Paris, embora a China seja signatária da Declaração de Paris. E o resultado, eu vou aqui só rapidamente mostrar, para alguns países, é o que nós vemos hoje em dia, que é uma enorme presença chinesa em... Eu disse que a África tem 53, há uma fortíssima presença chinesa em quase que 20 países africanos, há uma moderada presença chinesa em mais uns 15, e há uma incipiente presença chinesa em mais uns 10. Quer dizer, a China está, pelo menos, em 45 países do continente africano. E, nesses 45, ela está muito forte, em pelo menos uns 20. Isso aqui é uma amostra de uns 5,
Por exemplo, Angola, o primeiro dado é sempre a população, o segundo é a renda per capita, e eu dou alguns exemplos do que a China tem feito. É uma amostra, muito mais coisa. Então, por exemplo, em 2006, a China abriu para Angola uma linha de 2 bilhões de dólares de crédito, e que foi expandida em 2007. Nessa expansão foi incluído uma parte muito forte, por exemplo, de transferência de tecnologia. Vale notar que, desde 2007, Angola é o maior supridor de petróleo para a China. E, desde 2009, ele é o principal produtor de petróleo na África. Nós temos Gana, também, que recebeu ajudas de 2006 a 2008, de 250 milhões de dólares para a infraestrutura, para firmas chinesas, financiada pelo Banco Mundial, pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pela China. Lembro que, junto com a África do Sul, Gana é o principal produtor de ouro, além de enormes reservas de diamantes e outros minerais. Temos Nigéria, em 2006, tem um acordo com a China muito importante, 4 bilhões de dólares em investimento direto no país. A Nigéria está reformulando o seu setor petrolífero, que teve um problema, uma situação, uma legislação que guarda algumas semelhanças com a nossa questão do pré-sal, e deverá sair uma nova lei, e, obviamente, em muitos países africanos, não é só a China que está extraindo petróleo. A Nigéria, acho que é o exemplo mais interessante. Nós temos a Shell, temos a Chevron, Texaco, Exxon, Total, o Total, e outros exploradoras de petróleo no país. O Sudão, que é onde há uma presença chinesa enorme, na parte de infraestrutura, na construção civil, na contestada região de Abyei, onde há enormes reservas de óleo, que, inclusive, são um dos motivos da briga entre as duas facções que querem separar o país, mas a China tem uma presença ultra ativa no Sudão. E Tanzânia, só para dar um último exemplo, onde, em 2006, o primeiro-ministro Wen Jiabao visita o país e assina importantíssimos acordos de cooperação. Quer dizer, o que eu queria fechar, montando esse quebra-cabeças, que talvez é menos simples do que parece, é que a presença chinesa na África, ela não é só um movimento de um investidor, ela é uma coisa mais complexa. Ela significa uma mudança de contexto. E é muito interessante que ela faz esse contraponto a uma euforia que durou pouco. Eu não vou citar países, mas há países europeus que tinham um Ministério de Ajuda Estrangeira que foi extinto, porque eles chegavam no país africano: olha, nós temos aqui esse dinheirinho para oferecer, e você vai colocar na rubrica do orçamento e tal. E os executivos, os funcionários do país africano diziam: não queremos não, estamos aqui muito bem, a China está aqui fazendo infraestrutura financiada, etc. Não precisa. Houve um país europeu que fechou o Ministério de Ajuda Estrangeira.